Bem-aventurado o ser humano a quem o Senhor jamais imputará pecado. Você já deve conhecer essa passagem, né? E é uma passagem dita por Davi em seus salmos. Porque, de fato, o grande pecado é a gente rejeitar a chance que Deus nos dá de andarmos com Ele, de com Ele termos comunhão, de nele termos a chance de mudar a nossa humanidade, a nossa personalidade, de aperfeiçoarmos-nos nele. E esse é um processo tão maravilhoso que, na medida que você vai tendo comunhão com o Senhor, é aquilo que Jesus ia dizendo para as pessoas que ele encontrava no meio do caminho, a quem ele curava, a quem ele libertava, dizia: filha, perdoados estão todos os teus pecados. Ele não perguntava o que era, não mandava para a cura interior, não mandava para a quebra de maldição, não mandava fazer nada desses balangundango que crente gosta de fazer. Ele só dizia isso: perdoados estão os teus pecados. Ele disse isso a mulheres adúlteras, ele disse isso ao paralítico, ele disse isso ao cego, ele disse isso aos seres humanos que confiavam nele contra todas as evidências que os israelitas pudessem tolerar. Porque Deus ainda continuou procurando os verdadeiros adoradores, procurando cada indivíduo que o adore em espírito e em verdade, que o adore no local de adoração e que o adorem na vida, no cotidiano, ainda que permeados por suas humanidades frágeis ou em frangalhos. E é isso que nós temos aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 21, dos versículos 1 ao 9, na nossa meditação. Quando Davi foge, Davi se encontra com Jonatas e foge, diz o texto que ele vai a Nob, um local ali próximo de Jerusalém, e encontra com o sacerdote Aimeleque. Aí o texto vai dizer que o sacerdote Aimeleque, tremendo, já ouvindo os rumores de que Saul e Davi não estavam se entendendo, existia ali uma discordância entre o rei e o seu candidato a soldado fiel, porém rejeitado. O Aimeleque fala assim: mas como assim que você está aqui sozinho? O que está acontecendo? Aí o Davi inventa uma mentira. Davi vai dizer para ele: olha, para ser mais exato, Aimeleque, o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba que por que te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Então Davi inventa um factoide. Ele fala que ele estava lá por ordem secreta de Saul e diz que vai encontrar com os homens dele em algum lugar. E aí ele pergunta: você tem aí um pão para eu comer? O sacerdote Aimeleque fala assim: olha, os únicos pães que tem aqui são os pães da proposição, que eram os pães utilizados nos sacrifícios, que poderiam ser comidos apenas pelos sacerdotes ou por quem não estava impuro, quem trabalhava diretamente com o santuário, sacerdotes, levitas, etc. Mas é claro que o sacerdote Aimeleque, àquelas alturas, já sabia quem era Davi, o rapaz que na força do Senhor derrubou o gigante Golias, que já vinha vencendo filisteus, etc. E aí ele falou: se você não se contaminou com mulheres, não, que é isso, quando eu saio para as campanhas, eu sou vedado, eu fico vetado de ter contato com mulheres, então não tenho problemas sexuais, não estou com praga, não estou com nada. E aí o sacerdote seleciona aqueles pães da proposição, e isso vai ser usado por Jesus lá na frente, quando em Mateus, no capítulo 12, se eu não me engano, os fariseus olham para os apóstolos que já vinham trabalhando cansados e com as mãos por lavar, e torneira naquela época não era algo comum como é nos nossos dias, então eles com as mãos por lavar colhiam espigas porque eles estavam com fome. E aí os sacerdotes, ou os fariseus da época de Jesus, censuram os discípulos e Jesus fala com eles assim: vocês não viram que Davi, na correria da vida, precisando sobreviver, fugindo de Saul, você não vê que Davi comeu dos pães da proposição, ele levou os pães, eram 5 pães que ele vai levar? Então, se vocês entendessem o que é misericórdia quero e não holocaustos, vocês não ficariam condenando inocentes, porque aqui, Davi precisava fugir de Saul na força do Senhor, então não tinha problema se ele estava cumprindo alguns critérios, que ele comesse os pães da proposição, Então Jesus usou esse artifício religioso dos judeus contra eles mesmos. E aí o texto vai dizer que o Davi, ele leva os pães à proposição e faz uma observação. O versículo 7 vai dizer: achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul
detido perante o Senhor, ele poderia estar leproso, poderia ter cometido alguma falha, digamos assim, da lei de Israel. Eles ficavam ali algum tempo em purificação, cujo nome era Doeg Edomita. E aí já nos dá a senha. Era alguém de origem edomita, descendente de Esaú, pessoas que no seu íntimo eram inimigas de Israel. Então eles eram fiéis, eram servos, etc., mas eles carregavam a amargura de estarem servindo a Israel, os descendentes de Jacó, de quem a família acabou promovendo uma disputa entre Jacó e Esaú. Então ele era Doeg, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas. Na verdade ele estava fugindo e o sacerdote não tinha entendido o que estava acontecendo. Aí o sacerdote vai dizer: olha, tem aí a espada de Golias, que foi o gigante que você feriu. Aí ele fala: você não tem nenhuma outra espada aí, me dá essa mesmo. E aí o Davi foge. Mas aí eu não vou falar das outras coisas não. O que eu quero aqui então é pensar em 3 coisinhas. A primeira é essa questão de que Davi, no seu desespero de precisar fugir de Saul, ele mente, faz uma artimanha, e coloca ali, coitado, o sacerdote naquela artimanha. Mas o que eu disse? Bem-aventurado a pessoa a quem o Senhor jamais imputará pecado. Porque a questão aqui que a gente deve focar não é se Davi mentiu. A questão é que circunstâncias foram essas que um homem em desespero precisou mentir. Porque a gente é muito fidelista, Ai meu Deus, era só ele clamar ao Senhor para o seu livramento. Olha, Davi era um homem que clamava ao Senhor. Davi era um homem que consultava ao Senhor. Davi estava em desespero porque Jonatas tinha acabado de sinalizar a ele que o Saul estava procurando para matar. Aliás, nós vimos o vídeo de ontem, que eu vou deixar aí para você assistir, que o Saul diz assim: traga Davi imediatamente que ele tem que morrer, que ele vai tomar o seu trono, Jonatas, disse Saul. Então o Davi estava na urgência de fugir desse homem que estava à procura. Tanto é verdade que esse Doeg que estava aqui, o Edomita, vai entregar o sacerdote Aimeleque ao rei Saul. Vai dizer: olha, eu vi quando Davi esteve aqui, levou os pães à proposição, levou a espada, e que Aimeleque consultou a Deus e Deus foi favorável a Davi. E o que acontece com Aimeleque? Ele e outros tantos que estavam ali no santuário foram mortos por esse Edomita, porque Saul ordenou aos seus soldados que matassem os sacerdotes e eles não quiseram matar o homem que fez bem a Davi. Aí ele falou assim: então vai o Edomita, já tem inveja de israelita mesmo, mata logo esse tanto de sacerdote, Saul louco. É algo que nós vamos ver mais à frente. Mas é bom lembrar disso porque a urgência de Davi era tão grande que ele precisava fugir. E quem pode condenar quem faz besteiras em meio a uma fuga? A uma tempestade, a um terremoto. Quem pode condenar uma mulher que em meio a um estupro faz o que pode, arranca o pinto do cara, mata o cara? A lei vai questionar o que ela estava fazendo. Mas na verdade, bem-aventurada a pessoa a quem Deus jamais imputará pecado. Não é que ele não tivesse pecado, é que Deus não imputa, Deus não lhe atribui. Por quê? O segredo é que a gente ande com Deus. Quando você anda com Deus como Davi andava, até em meio aos seus desesperos humanos, o amor cobre multidão de pecados. Essa questão de Deus cobrir multidão de pecados é uma constante no Antigo Testamento. E são essas questões da graça do Senhor que a gente deveria tirar para nós, em vez de ficar fazendo aquelas divisões teológicas. Não, isso era no Antigo Testamento que eles não tinham o Espírito Santo. Não é isso. O Espírito Santo não tinha sido dado ainda de maneira oficial, mas o Espírito Santo estava na vida de Davi, ele estava cumprindo uma missão que Deus lhe confiou. E é claro, em meio a essa missão há desespero. Vai dizer o apóstolo Paulo: em desespero eu já desesperei até da própria vida. Eu ia me deixar matar, ou ia me facilitar a morte, eu ia fazer alguma coisa. Quanto mais Davi, fugindo de Saul, ele teve que criar uma trama para ele conseguir pão e arma para ele chegar ao lugar que ele precisava chegar. Então, esta mentira, neste contexto, não tem problema nenhum. Crente tem dificuldade de entender isso, que Deus é o Deus dos contextos. Ele é amor, é nisto que ele não muda. E o seu amor faz entender a gente no nosso desespero. O seu amor faz entender uma Tamar
que precisa se disfarçar de prostituta para transar com o próprio sogro, a fim de dar descendência que ia descambar no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O desespero de Davi aqui, faz ele mentir ao sacerdote. O sacerdote já está inocente diante de Deus, ele não sabia que Davi tinha mentido, porque Davi não estava com homem nenhum ali, Davi não estava seguindo ordem nenhuma de Saul, mas em última análise, Davi era um homem da confiança de Saul, né? Um homem da confiança de Saul, que Saul o queria matá-lo por ele ser íntegro. E essa mentira aqui não ia prejudicar o sacerdote em nada, não ia prejudicar Saul em nada, era uma mentira necessária para ele fugir. Eu estou aqui pregando a favor de mentira, não, o que eu estou te dizendo é que cada caso é um caso e Deus sabe analisar cada caso e Ele analisa sobretudo se você anda na presença dEle em meio aos seus pequenos desesperos. Que era um desespero aqui que não ia trazer prejuízo para ninguém, né? O sacerdote vai acabar sendo morto lá na frente, mas é porque ele ajudou Davi a mentir, não porque ele nem sabia que Davi estava mentindo. Então, bem-aventurado a pessoa a quem Deus jamais imputará pecado, é essa pessoa que anda com o Senhor e que vai ser justificada no Senhor. E isso inclui tantas coisas que a gente condena hoje em dia. Isso inclui o adolescente em desespero, fazendo cabeçadas de adolescente, mas que em buscando ao Senhor você pode encontrar a restauração da sua vida. Isso inclui aquela mulher em desespero que engravidou, sabe-se lá como, mas que está tentando tirar o embrião ainda, e agora vai ficar se culpando a vida inteira por isso. Se não veio a luz, é porque a luz não viria. Se não nasceu, porque não nasceria. Então, filha, perdoados estão todos os teus pecados. É pecado? É, mas perdoados estão. Era o que Deus diria a Davi. Ô Davi, não precisava mentir, mas perdoados estão todos os teus pecados, porque bem-aventurada a pessoa a quem Deus jamais imputará pecado. E a quem Deus jamais imputa pecado? A pessoa que anda com Ele, que depende dEle, que até no seu desespero se lança diante dEle. Olha Davi antecipando o tempo todo a graça, daí ele ser chamado de homem segundo o coração de Deus, homem de acordo com o coração de Deus. A moral não aguenta isso, a religião não aguenta isso, a teologia não aguenta isso, mas quem anda com Deus sabe disso e não fica se envergonhazinho em função disso, não fica pilantrinha em função disso, sabe que o Senhor acolhe e sabe se ajustar diante do Senhor. Então, é isso. Davi, até nesse ato dele pegar a espada de Saul, de Golias, né? Ele matou o gigante Golias no nome do Senhor. Então, meu Deus, que diferença fazia? Estava guardado no templo, mas a espada era do filisteu e agora eu vou usá-la por motivos certos. Vou usar a espada de um filisteu para matar filisteus, porque por mais que isso seja absurdo para a sua moral, uma das missões de Davi que ele cumpriu com excelência foi matar os filisteus, né? Isso é assunto para outro vídeo, mas vou deixar aí, como sempre tem feito, os vídeos dos porquês de filisteus só entenderem a linguagem que passava pela morte. Então, 3 coisas aí. Primeiro, mentira é mentira, mas bem-aventurada a pessoa que precisou mentir desesperadamente e o fez diante de Deus. Diante de Deus é Ele quem nos julga. Quem mente diante de Deus por desespero está em condição melhor do que aquele que fala assim, mentir, depois eu conserto e aí eu busco ao Senhor, legalista, profano, porque não fez isso diante dele, porque só Ele pode nos restaurar, mesmo em meio à minha mentira desesperada, ao meu aborto desesperado, à minha loucura desesperada, a estratégia que foi preciso fazer para eu sair vivo desesperado. Ele está entendendo tudo, Ele entende os contextos, embora os puristas jamais entenderão. Segundo, inimigo é inimigo. O Edom estava lá olhando aquilo tudo e ele, na hora que precisou, usou tudo aquilo contra o sacerdote que bondosamente agiu com Davi. Né? E terceiro, espada de Golias por espada de Golias, me dá aqui que eu vou fazer o que eu tenho que fazer com essa espada. Né? Porque o que importa é a gente cumprir a missão do Senhor. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, o sacerdote entendeu isso, ele atraía pessoas que levavam Deus a sério, né? O Jonatas levava Deus a sério, o sacerdote, mesmo tremendo
concedeu o que Davi queria, porque o sacerdote via Deus na vida de Davi. É isso que significa bem-aventurados sois. Que quem anda com o Senhor vai ter essas aventuras em meio ao desespero. Vai conseguir sobreviver em meio ao desespero. Vai conseguir achar a favor do sacerdote em meio ao desespero, mesmo que tenha feito isso em meio a um desespero que nos faz mentir. Não é? Eu não estou aqui pregando a favor de mentira, só estou aqui dizendo que o Senhor compreende as nossas muitas loucuras e diante dele sempre serão perdoados os nossos pecados, porque Davi não viveu na prática da mentira. Davi não viveu tramando contra ninguém. O que ele fez aqui foi só para sobreviver mesmo. E quem nunca fez uma coisa dessa para sobreviver a uma maldade imensa como a questão do Saul, né? Enfim, quem é de coração puro entendeu perfeitamente o que eu estou falando. Que o Senhor te abençoe. Eu te convido, se essa mensagem está te fazendo algum bem, que você dê o seu like, você compartilhe, espalhe as coisas boas, que você entre neste canal, visite a playlist aí de 1º e 2º Samuel, onde estão todos esses vídeos meditativos, e aperte o sininho para você receber as notificações, que a gente tem postado vídeos sobre o Evangelho Eterno de Jesus constantemente. E se você quiser falar comigo de forma mais personalizada, digamos assim, entre aí nas minhas redes sociais que estão aí na descrição deste vídeo e que você seja edificado, que o Senhor te abençoe.